Olá, está no ar mais um MS Ciência. Veja o destaque desta edição. Pesquisadoras da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição desenvolvem um estudo sobre a prevenção contra o HTLV. Testes gratuitos são feitos em unidades de saúde de Campo Grande para conscientizar a população sobre o assunto. Confira mais detalhes na reportagem. Pouco conhecido, o vírus HTLV é uma infecção sexualmente transmissível da mesma família do HIV, vírus causador da AIDS. O HTLV ele é um vírus que corresponde a vírus linfotrópico de células T humana. Ele faz parte da família dos Retroviridae e ele pode causar diferentes doenças na pessoa infectada. O vírus afeta as células de defesa do corpo e pode estar associado às doenças graves como leucemia e a mielopatia associada ao HTLV. Apesar de causar doenças graves, a taxa de morbidade ela é baixa, até 5%. Mas se a gente pensar em 5%, a gente está falando que 1 em cada 20 pessoas infectadas vão desenvolver essas manifestações clínicas. Além dessas duas manifestações clínicas, neurológica e hematológica, a infecção pelo HTLV também está associada a processos inflamatórios, oculares, como a uveíte, pulmonares, como a bronquiolite, e uma dermatite também, que é uma doença dermatológica. Entre outras, como tireoidite, pancreatite, que podem estar, sim, associadas a essa infecção. Pessoas infectadas pelo vírus podem passar a vida sem saber que são portadoras. Por isso, a importância da testagem que as pesquisadoras têm desenvolvido. A infecção pelo HTLV ela é diagnosticada a partir de uma coleta de sangue e uma triagem sorológica. Então, existem testes que vão permitir pesquisar a presença de anticorpos anti-HTLV1 e HTLV2, como testes sorológicos como ELISA e eletroquimioluminescência. A etapa inicial é a triagem. Os resultados gerados identificam os anticorpos presentes no sangue e então o paciente passa por exames mais específicos, como explica a professora. A partir dessa triagem, onde a gente verifica a presença desse anticorpo específico dessa infecção, esses testes que primeiramente dão positivos devem ser confirmados por metodologias mais sensíveis e precisas e específicas, como o Western blot e a biologia molecular, que é a PCR. O vírus pode ser transmitido através do contato com sangue contaminado, pela relação sexual desprotegida e de mãe para filho, principalmente pela amamentação. Consequentemente, as formas de prevenção é usar preservativo nas relações sexuais e caso a mulher esteja gestante, é muito importante que ela faça o teste para HTLV no pré-natal. Mato Grosso do Sul é pioneiro na identificação do vírus em mulheres gestantes e possui um programa de assistência tanto para a mãe quanto para o bebê, que inclui a disponibilização da fórmula láctea para alimentar a criança. A gente sabe que existe toda uma cultura de amamentação, mas no caso da mãe com HTLV, caso ela passe para o bebê, automaticamente ela está colocando em risco ele adquirir essa infecção. E como foi dito pela professora Ana Rita, ela é uma infecção que pode gerar doenças muito graves. No caso das gestantes, a testagem confirmatória é essencial para a prevenção da transmissão e registro do caso. A gente percebeu em alguns projetos que muitos obstetras não conhecem o HTLV e não pedem esse exame. Isso pode acontecer no particular também, que não é obrigatório. Então, a gente sempre orienta, caso você esteja gestante ou caso você seja obstetra, que faça o pedido desse exame. Alguns médicos trazem para a gente, olha, essa gestante deu positivo no teste de triagem, tem como você realizar um confirmatório, porque o que acontece? Quando a gestante recebe aquele teste de triagem positivo, tem toda uma questão psicológica, ela não sabe se ela realmente tem. E só o teste de triagem não é suficiente para dar o diagnóstico, tem que ser feito um teste confirmatório. E só depois do confirmatório que você pode dizer, você é negativo para HTLV, você é positivo para HTLV. Então, a gente recebe algumas gestantes encaminhadas por alguns infectologistas para a gente poder fazer o teste confirmatório. O HTLV é negligenciado, silencioso e desconhecido. Essa é uma frase constantemente repetida por pacientes infectados pela doença. O vírus foi descoberto na década de 80, assim como o HIV, mas acabou sendo esquecido após a alta de casos de AIDS na década de 90. Em parceria com o Hospital Universitário, as pesquisadoras têm trabalhado na divulgação do vírus e desenvolvem testes para a identificação do HTLV na população campograndense.
O projeto, então, ele faz parte de uma pesquisa nacional que está triando o HTLV em diversas capitais brasileiras. O centro coordenador é na Universidade Federal do Pará, que quem coordena é o professor Valinoto. Em Campo Grande, então, o centro coordenador é o Laboratório de Imunologia. Nós realizamos a pesquisa de duas formas. A pessoa pode agendar e vir diretamente aqui no laboratório, em que nós vamos fazer, então, a entrevista e a coleta de sangue, ou quando a gente agenda com as unidades de saúde, que a CESAL aprova que nós façamos essa pesquisa. A testagem acontece nas unidades básicas de saúde por agendamento pelas redes sociais e abordagem da população nas UBS. O teste é feito de graça e disponível para toda a população. Com relação às datas que nós vamos nas unidades de saúde, nós sempre publicamos nas nossas redes sociais e também a gente aborda a população que está presente na unidade no dia. A gente convida para participar, a gente explica como funciona a pesquisa, que a gente vai fazer uma entrevista e coleta de sangue. Rapidinho, dura em torno de 20 minutos até meia hora. A gente traz, então, essas amostras coletadas aqui para o laboratório e nós fazemos todos os ensaios sorológicos, tanto de triagem como confirmatório, que, como ressaltado anteriormente, é muito importante para fechar o diagnóstico para o HTLV. Assim, então, que nós emitimos os laudos, caso sejam positivos, nós encaminhamos para consulta com o infectologista. Lembrando que é um vírus que não tem cura, então o acompanhamento médico é para o resto da vida. Assim, então, que o paciente vai para consulta com o infectologista, dependendo dos sintomas, ele pode ser encaminhado para outras especialidades médicas, como hematologista, neurologista, oftalmologista e também para reabilitação com a fisioterapia. Além disso, também, dependendo dos sintomas, eles podem retornar também a pedido médico aqui no laboratório para que nós façamos outros exames de acompanhamento. Ana Rita, Larissa e Carolina dividem o laboratório de imunologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição da UFMS e dividem a dedicação pela pesquisa e a popularização do HTLV. O laboratório de imunologia é coordenado por mim, que sou professora de imunologia clínica da FACFAM, e aqui é onde nós desenvolvemos inúmeras pesquisas, tanto nas hepatites virais, como o HIV, HTLV e suas coinfecções. O nosso laboratório também orienta, alunos da graduação e da pós-graduação na conclusão das suas teses, suas dissertações de mestrado e doutorado. Nós iniciamos as pesquisas em relação ao vírus HTLV com população quilombola de Mato Grosso do Sul e em seguida com a população de imigrantes e seus descendentes, devido a um trabalho que foi realizado em 86, que foi o primeiro trabalho que identificou o HTLV no Brasil. Nós retornamos a essa população de imigrantes para ver, depois de 30 anos, como que estava a situação epidemiológica do HTLV nessa população. Também estudamos HTLV na população prisional do Mato Grosso do Sul, na população de HSH, que são os homens que fazem sexo com homens, na população indígena de Dourados e na população de mulheres profissionais do sexo também. O meu interesse foi que aqui no laboratório as pesquisas são realizadas e os dados viram principalmente medidas de saúde pública, para embasar as medidas de saúde pública. Além disso, como a gente realiza as pesquisas com essas pessoas e a gente está tratando de uma doença negligenciada e desconhecida, ao identificar essas pessoas, a gente faz o encaminhamento delas para o serviço. A gente foca na atenção e no cuidado também com o paciente, além de gerar dados e artigos que pesquisadores gostam, a gente também foca nesse retorno para a sociedade e para todos os participantes da pesquisa.